Olá, tudo bem com você? Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus Cristo, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Rogo ao Pai que, em nome de Jesus Cristo, possa abençoar a sua vida nesse momento, alcançando os seus familiares, alcançando os seus amigos, as pessoas que compõem a tua roda íntima de pessoas que você ama, que você cuida, que você quer bem. Peço a Deus que enriqueça a sua fé, torna ela firme, sólida como um diamante indestrutível, e que ela nunca se abale, mas que permaneça para sempre como os montes de Sião. Se você puder, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus nessa hora em nome de Jesus. Grandioso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos agora na Sua presença, primeiramente para exaltar e magnificar o Teu santo nome, pois o Seu nome está acima de todas as coisas, acima dos céus, acima das mais altas nuvens, acima de todas as estrelas e galáxias, porque o Senhor está no lugar muito elevado, longe da nossa compreensão. Mas também queremos agradecer-lhe porque o Senhor se faz presente em nosso meio, no meio dos réis mortais, pessoas que são como pó na tua presença, pessoas que diante da tua presença são como um nada, devido à vastidão da enormidade do seu ser. Agradecemos a oportunidade de falar com o Senhor. Agradecemos a oportunidade que nos foi concedida de podermos ter mais um dia de vida, essa dádiva que nos foi concedida no Senhor, para termos a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados, arrepender dos nossos crimes e erros, e ao mesmo tempo a oportunidade de crescermos, de andar com o Senhor lado a lado, de mãos dadas, sendo guiados e conduzidos pelo Teu Espírito Santo, por meio da palavra do Teu Filho Jesus Cristo. Assim te agradecemos e te pedimos humildemente que revela a Tua palavra em nosso coração. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e graças a Deus. A palavra que eu gostaria de compartilhar conosco nessa hora se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 3, dos versículos 14 ao 19, os quais eu passo a ler nesse instante, em nome de Jesus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação.
E ela começa aí no versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O que quer dizer isso para nós? Quando o povo de Deus estava cativo, viviam e sobreviviam como escravos no Egito, porque o faraó do Egito os havia escravizado de tal maneira que eles não tinham mais esperança. Mas diz a palavra de Deus que o Todo-Poderoso os visitou no Egito e os tirou de lá com um braço forte, trazendo maldições e pragas sobre a terra do Egito. Depois, quando passaram pelo Mar Vermelho, os inimigos do povo de Deus foram destruídos como que pelas águas, os afogando, tanto o cavalo com o seu cavaleiro. Assim os inimigos de Deus foram destruídos ali. Então o povo começou a passear, a caminhar, palmilhar a terra do deserto. E começou a vir as necessidades de comida e bebida. Então o povo começou a rebelar-se contra Deus, dizendo que Deus os havia tirado do Egito para os matar no deserto de fome e de sede. Começaram então a murmurar contra Deus e acusar Moisés de os haver levado para a morte. E começaram a dizer: acaso no Egito não tem sepultura para que Deus venha nos enterrar nesse deserto? E assim falaram que tinha saudade das cebolas do Egito, do alho do Egito, e esquecendo do chicote e da morte que lhes acometiam dia e noite. Então Deus se enfureceu e começou a enviar contra eles, o povo que ele tinha tirado do Egito, serpentes ardentes no deserto, serpentes venenosas, cheio de áspide e peçonha, e começaram a mordê-los. Assim começou a matar todo o povo ali no deserto. E o povo começou a clamar a Moisés por misericórdia, e o povo morrendo e desesperado. Então Moisés orou ao Senhor, e o Senhor mandou Moisés confeccionar, fundir uma serpente de cobre ou de bronze, dependendo da tradução bíblica, e colocar numa estaca e colocar levantada sobre um monte no deserto. E quando o povo olhava para aquela serpente, eles eram curados instantaneamente do veneno mortal da serpente. Então Jesus está falando ali que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Algumas traduções mais antigas dizem: para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Hoje entendemos que a serpente se encontra no mundo. O diabo é a serpente que os acusa dia e noite. Segundo Coríntios capítulo 4, no versículo 4, diz que o diabo, a serpente, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho da salvação. Por isso hoje as pessoas se encontram com um veneno mortal chamado pecado. O pecado, pela serpente original, os acometeram, os envenenaram e eles estão beirando a morte. Mas diz Cristo que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, meu amado, minha amada, nesse instante eu quero lhe dizer: talvez o pecado tenha te atormentado dia e noite. Você tem lutado contra o pecado, mas não tem tido
vitória, não tem tido sucesso contra o pecado que tão ardentemente te assedia dia e noite. Mas a palavra de Deus nos mostra, aponta que Cristo foi levantado nas alturas. Quando Cristo foi colocado na estaca, na madeira e levantado às alturas naquela cruz, Ele ali com teu sangue apaga todo o poder do pecado e da morte, do inferno e do diabo. Mas é preciso que você olhe para essa cruz. É necessário você olhar e ver o Cristo sangrar. Veja o nosso Cristo que foi chicoteado, que foi machucado, que foi humilhado, pisoteado, foi totalmente esquartejado, castigado mortalmente. Porque este é o desejo de Deus para o seu Filho amado, Jesus Cristo, que Ele pereça em nosso lugar, que Ele sofra em nosso lugar, que Ele seja castigado em nosso lugar, que Ele seja torturado física e psicologicamente em nosso lugar. O pecado tem sido a coroa das nossas práticas, mas sobre ele estava uma coroa de espinhos que lhe foi cravada no seu crânio, fazendo escorrer sangue pela sua face, pela sua cabeça, para que essa coroa de espinho cercasse a nossa mente, para que a nossa mente não fosse inclinada para o pecado. As mãos do nosso Cristo foram perfuradas ali, para que as nossas mãos fossem amarradas ao nosso Pai. Os seus pés foram traspassados pelos cravos, para que através disso os nossos pés seguissem as pisaduras de Cristo, as pisadas de Cristo, para que nós pudéssemos andar por essa terra como Ele andou. O corpo dele foi totalmente castigado, para que o nosso corpo fosse liberto das chagas da morte e do pecado. Devemos olhar para essa cruz, porque a cruz nos liberta da morte e do inferno. A cruz nos liberta do pecado. A cruz nos liberta da condenação. Que amor é este? A ponto de Deus não poupar o seu Filho e o entregar por todos nós. Se Deus assim não abstém-se de nos entregar o seu Filho, antes o entrega por nós, como também não nos dará com ele todas as coisas necessárias quanto à nossa salvação. Se Deus nos entregou Cristo, se Deus nos entregou o seu Filho, como também não nos entregaria os dons necessários para nos manter firmes com Ele até o fim? Nos deu com Ele o dom da fé, o dom sobrenatural de crermos nesse Deus, para andarmos juntos com Ele até a eternidade, rumos aos séculos dos séculos, sem fim, sem limites. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que crê no Cristo terá uma vida eterna. Se uma pessoa diz crer em Cristo, mas o abandona, se afasta, e assim morre sem a sua salvação, é fato que ele nunca creu em Cristo, porque a promessa de Cristo é a vida eterna. Se a pessoa tem uma vida que não dura para sempre, ela não pode ser chamada de eterna, ela não é duradoura, mas a promessa do Pai é vida sem fim, é vida eterna, é vida sem limites de dia, é de eternidade a eternidade, é uma vida que dura pelos séculos dos séculos.
Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós sabemos que nem todos serão salvos no fim, nem todos alcançarão a salvação, porque Cristo veio salvar, entregar aquele que se havia perdido, entregar ele para o Pai. Mas nem todos virão, diz a palavra, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas se você ouve essa palavra hoje e entende que Deus te chama para ter uma comunhão com Ele, se você entende que Deus te chama para se reconciliar com Ele, não endureça o seu coração a esse chamado. Cristo te chama, Deus te chama. Venha para os braços do Pai. Não resista ao chamado de amor. Não resista a esse clamor da cruz. Vem, ó. Vem, ó, pecador, para os braços do Pai. Não deis crédito ao pecado. Não deis crédito ao maligno. Rompa as ataduras que te prendem. Rompa os grilhões. Quebra essas cadeias, essas algemas que te prendem, que te aniquilam, que te destroem e que te levará à ruína eterna. Quebra essas ataduras. Rompa, em nome de Cristo, essas amarras que te prendem, que te seguram e que te impedem de vir para o Pai. Abra mão do pecado, abra mão dessa vida aqui na terra. Odeia a sua vida nessa terra, mas ame a sua vida com Cristo. Porque a palavra de Deus nos diz que aquele que amar a sua própria vida aqui nessa terra vai perdê-la. Mas aquele que odiar a sua vida nessa terra por amor de Cristo, ganhá-la-á. Se você quer ganhar a vida eterna, você deve odiar viver nessa terra. Você deve desprezar a sua vida nessa terra. O mundo tem tantas coisas a te oferecer. Há ouro, pedras preciosas, há mansões, apartamentos de luxo, há fazendas, há tantas coisas que simplesmente te seduzem, que te atraem. Roupas chiques, joias preciosas, relógios bonitos, carros importados, tantas coisas o mundo cria para te seduzir, para te afastar da presença de Deus. Mas eu confesso que isso sim seduz, isso sim nos atrai. Elas são reluzentes, elas brilham. Mas aquilo que Deus te oferece, nem toda a riqueza deste mundo chegará aos pés daquilo que Deus tem para te oferecer, para te entregar. O mundo luta pelo ouro reluzente, é verdade, mas diz que a cidade santa, a Nova Jerusalém, as ruas de lá são feitas de ouro. Você passará a eternidade pisando com os pés sobre o ouro para sempre. Para que se importar com o ouro dessa terra que será destruído na vinda do Senhor? E não se importar com aqueles tesouros que os olhos humanos não podem contemplar, não podem ver. Essas são as promessas do Pai. No versículo 17 diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. No 18 diz que quem crê nele não é condenado. Existe uma condenação que virá e não tardará. Mas quem não crê nele já está condenado. Se você morre sem crer em Jesus Cristo, você já é condenado. Você já está condenado. Mas você pode dizer, mas eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas a sua vida é vivida de uma forma que nega
a presença de Deus em sua vida, quando você se entrega ao pecado, quando você não anda em santidade, quando você não anda de acordo com a palavra de Deus, é uma prova de que você nega o Filho de Deus através do modo que você vive. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando você vive praticando obras más, é uma prova de que você odeia a luz. Quando você ama o pecado, quando você ama traições, adultérios, bebedices, vícios, tudo aquilo que destrói o ser humano, tudo aquilo que rege contra a palavra de Deus, é uma prova de que você odeia a luz. Porque quando você vive pela luz, que é Jesus, porque Jesus disse que eu sou a luz do mundo, que quando a luz do mundo está na vida de uma pessoa, ela se separa do mundo. Ela não tem mais prazer nas coisas do mundo. Ela não quer mais estar em rodinhas de lascívia, de fofocas, contendas, de facções, de brigas, de discussões, de gritarias, invejas, maracutaias, trambiques, né? Porque a vida dessa pessoa é uma prova de que Jesus vive por meio dela. E se Jesus vive dentro de você, você vive como Jesus viveu. Não tem como Cristo estar vivendo por meio de você e você praticar as obras do diabo. Porque nosso Senhor Jesus Cristo não tem comunhão com o diabo, com o príncipe das trevas. A luz não tem comunhão com as trevas. Se você é filho de Deus, você deve viver de modo digno do Evangelho. Você deve viver de modo a honrar a Deus em todas as coisas, em todos os contratos, no seu casamento, no seu namoro, no seu noivado. Você deve honrar a Deus na escola, no seu trabalho, com seus vizinhos, na igreja, em todo e qualquer lugar você deve honrar a Deus. Você deve honrar os seus líderes como se você estivesse honrando o próprio Senhor Jesus Cristo, porque isso é agradável diante de Deus. Isso fará com que você amontoe brasas vivas de Deus sobre a sua cabeça, coroas de glórias incorruptíveis. Deus promete que aquele que crê naquele que foi levantado na cruz habitará com ele para todo sempre. Porque essa é a vida eterna. Crê naquele que o Pai enviou, Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você crê que é dessa forma que você deve viver, se você crê que só existe um Deus e Salvador, que é Jesus Cristo, seu Filho, entregue a sua vida para Ele. Viva de modo digno de Jesus Cristo. Não que a vida santa que você vai viver vai te garantir os céus. O que te garantiu os céus foi a morte e ressurreição de Cristo Jesus. E por Ele ter te dado a vida eterna, agora você quer viver de uma forma de gratidão. Você se santifica em gratidão a Deus. Você se santifica em agradecimento por aquilo que Ele fez por você. Você não deve mais dar a sua boca para o diabo usar, tanto para contenda quanto para os vícios da bebida ou do cigarro. A sua boca não te pertence mais, mas pertence a Deus. Então viva de uma maneira santa, de modo digno, honrando a Deus em tudo e em todos os momentos, em nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus nessa hora. Senhor Deus,
Em primeiro lugar, gostaríamos de pedir ao Senhor perdão, Pai, porque quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais vemos que ainda há trevas habitando dentro de nós, habitando o nosso ser, habitando os porões sujos de nossa alma. Te damos liberdade agora, ó Espírito Santo. Adentre a nossa casa espiritual, que é o nosso corpo. Entre em todos os cômodos, principalmente na despensa ou no porão onde escondemos as coisas que não queremos que as visitas vejam. Tira esses pecados secretos, esses pecados ocultos que habitam o nosso ser, ó Pai. Limpa o nosso interior e ficaremos limpos. Lava-nos pela palavra, porque a Tua palavra é a verdade, ó Pai. Nos transforme, Senhor. Regenera a nossa vida. Nos faça uma nova criatura. Em nome de Jesus, te pedimos que nos amolde, venha nos moldar, venha nos reformar, traga de volta a forma em imagem e semelhança do Senhor. Perdoe a fraqueza, muitas das vezes, da nossa vida. Mas eu te peço, nos fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Coloque sobre nós as suas armaduras, para que possamos permanecer firmes até o dia da revelação e manifestação de Jesus Cristo na sua vinda. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Eu te abençoo, minha irmã. Eu te abençoo, meu irmão, nessa hora, em nome de Jesus Cristo. E agradeço por você ter escutado este áudio até aqui. Te dou total liberdade para compartilhar com outras vidas, em nome de Jesus. Amém.